E agora a gente muda de assunto, porque a gente fala sobre violência infantil. A violência infantil é um problema enfrentado em todo o país e em Santa Catarina não é diferente. Inclusive, o nosso estado se destaca negativamente. Nesse cenário, a educação positiva surge como uma alternativa que busca entender os limites e dar mais autonomia às crianças. Santa Catarina tem a terceira maior taxa de maus-tratos contra crianças e adolescentes do Brasil. De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2024, divulgado em julho deste ano, em 93% dos casos, a violência acontece ainda na primeira infância, empreendida por algum familiar da criança e, em muitos casos, sob a justificativa de forma de correção. O adulto, muitas vezes, ele está estressado do dia a dia, ele está de saco cheio do trabalho, de saco cheio do trânsito e ele vai acabar refletindo num comportamento que às vezes é mínimo da criança e aquilo já vira uma coisa enorme. Do outro lado dessas medidas punitivas, e em muitos casos sem limites, está a chamada educação positiva. Uma forma de educação que visa justamente evitar a violência no processo da formação da criança. Ela é baseada em princípios de empatia, responsabilidade social, de regras claras e concisas, tá? Trazendo mais autonomia para essa criança. Quando se fala em educação positiva, muita gente pensa que essa é uma educação totalmente permissiva, onde não há regras ou limites. Mas, na verdade, neste tipo de educação, todas essas coisas acontecem, só que de outra forma, adentrando o mundo da criança e proporcionando a ela, no mundo dela, cuidado, escuta ativa e tempo de qualidade. O Joaquim é educado assim desde que nasceu. Aretusa e o marido estudaram sobre a educação positiva durante a pandemia e perceberam que essa era a forma que mais fazia sentido para a família. Quando o Joaquim nasceu, tanto eu quanto o pai, a gente já tinha muito definido o que a gente queria para a educação dele. Até porque a gente teve muito tempo para estudar sobre isso. Talvez se fosse numa outra época, em outras situações, talvez a gente tivesse aprendido durante o processo. Hoje, depois de ter passado por diversas fases com o pequeno aplicando esse tipo de educação, afirma que o entendimento correto sobre cada fase da criança é fundamental para não passar dos limites na correção e ainda assim ensinar regras e limites. Eu vejo que a educação positiva, ela acontece de acordo com a maturidade e o quanto a criança está preparada para aquilo. Então, por isso que é importante a gente, como pai e mãe, conhecer sobre o próprio desenvolvimento infantil, porque em alguns momentos a gente exige coisas da criança que neurologicamente ela não está preparada ainda para dar. Então, se a gente entende a fase de desenvolvimento neurológico, emocional que a criança está, a gente sabe o que a gente espera, o que a gente pode pedir, qual que é o limite, o quanto a gente vai conversar com essa criança e o quanto a gente vai determinar. Na prática, a educação positiva visa trazer uma autonomia saudável à criança. Não apenas impondo regras, mas explicando quando, o porquê e como cada coisa acontece, inclusive brincar. Todas essas ações, por mínimas que sejam, elas podem se tornar um grande desafio, né? Um simples botar o uniforme para a escola pode ser um desafio. Então, se a criança entende dentro da rotina dela que aquilo vai acontecer sempre e que mesmo que ela tenha que parar de brincar, por exemplo, para colocar o uniforme, ela vai entender que dentro da rotina dela esse momento do brincar vai acontecer novamente. Então, isso facilita muito para que os limites e as regras consigam ser colocados. No fim das contas, a educação positiva é um processo onde os pais se colocam por inteiro e não buscam apenas ser ouvidos, mas também ouvir e validar. A escuta ativa é extremamente importante, tu estares ali de corpo e alma para aquela criança. Eu diria que a base da educação positiva é a linguagem do amor. Com certeza é a linguagem do amor. Thalita Tonin já ao vivo com a gente aqui no estúdio do SNO para a gente ampliar esse assunto que é tão importante, né, Thalita? Porque muitas vezes os pais acabam agindo de forma agressiva com os filhos, mas às vezes é um reflexo daquilo que eles viveram. Bom dia. Bom dia, olá Santa Catarina, família que nos acompanham. E é isso mesmo, os bons pais, eles erram não por maldade, mas por não saber fazer diferente. Muitos receberam uma educação mais tradicional, atrelada à palmada, ao grito, à violência, Karina, porque eram assim, que se faziam antes. Só que o mundo evoluiu, o mundo para o qual nós fomos criados já não existe mais. Assim como o fogão a lenha evoluiu para o fogão de indução,
Assim como o telefone fixo evoluiu para os celulares, a educação também evolui. E é nossa responsabilidade de pais evoluir junto. A gente precisa lembrar que ninguém dá o que não recebeu. E muitos pais carregam o desafio de não terem aprendido lá na infância como educar com calma, com afeto. Mas isso não é desculpa. Hoje temos sim como melhorar e reparar isso. Atenção, pais, porque se eu ensino amor com tapa, o meu filho vai entender que amor tem violência, tem tapa. Se eu ensino amor com gritos, ele vai acreditar que grito é amor. E quando ele crescer, talvez ao receber tapas ou gritos aí de um parceiro, até de um chefe, ele vai confundir isso com amor, com cuidado e com afeto. É muito sério. Nós temos em nossas mãos a oportunidade de criar um ser humano um pouquinho melhor que nós, Karina. Temos que aproveitar. Com certeza. E quais são as dicas que você traz aí para os pais, papai e mamãe que estão nos acompanhando, naquele momento que perde a paciência de fato? Violência a gente sabe que não é alternativa, mas quais são? Então vamos lá, gente. A primeira alternativa é aprender a pausar. Nós temos muita pressa para educar. Queremos corrigir ali, na hora da birra, na frente de todo mundo, no momento do desafio. Mas é justamente nesse instante que a criança ou adolescente não aprende nada, porque o cérebro dela está tomado pela adrenalina, no que a gente chama de modo luta ou fuga. E também nós, pais, estamos estressados, com os nervos à flor da pele, ou seja, não é o momento certo para educar. A pausa, ela pode ser respirar fundo, se afastar por alguns segundos da criança, beber um copo d'água bem devagarinho. Isso não é fraqueza, é maturidade. É o adulto escolhendo ser adulto. Depois que o ambiente acalma, aí sim a gente volta para educar. Outra alternativa é aplicar consequências educativas em vez de castigos. E aqui é importante, a consequência ela precisa estar diretamente ligada ao erro. Então, se a criança não guardou os brinquedos, no dia seguinte ela terá menos tempo para brincar. A consequência ela tem que fazer sentido, porque assim a criança aprende a ter responsabilidade e não obedece só aí pelo medo. Essas são pequenas mudanças, pausar, se acalmar, trazer consequências coerentes que ensinam mais do que qualquer grito, palmada com os filhos. Mas e como levar isso para o dia a dia e quais são as dicas para se tornar mais calmo? É um desafio na prática, né? Mas primeiro, ajustar as expectativas de pai e mãe. Não adianta esperar de uma criança de 2 ou 3 anos uma obediência imediata, porque o cérebro dela ainda não está pronto para isso. É como exigir que um bebê de 4 meses caminhe, o corpo não está pronto. Então, cada fase da infância tem limites e capacidades próprias. E quando a gente entende isso, a gente se frustra menos. Segundo, aprendendo a reconhecer os sinais, os teus sinais no corpo. Antes de explodir, o corpo ele vai avisando. Vem o suor nas mãos, vem a taquicardia, aquela respiração mais acelerada. E às vezes até aquele botão que o seu filho aperta aí, que você sente que vai perder o controle. Então, identificar isso é fundamental, porque quando reconhecemos o início dessa explosão, a gente consegue se afastar, consegue pausar, respirar antes dela acontecer. E terceiro, cuidar de si, gente. Pais sobrecarregados, exaustos, sem sono adequado, explodem muito mais. Tem dificuldade, para lidar com as birras. Autocuidado não é egoísmo, é amar a família e uma boa ferramenta de educação. Karina, eu falo aqui no Família em Sintonia e também no meu Instagram. Lá tem mentoria, tem palestras sobre criação de filhos. É sempre um prazer estar aqui. Dicas importantíssimas. Eu sempre falo que a disciplina positiva deveria ser colocada já na lista dos pais, já na hora da gravidez da mamãe. Isso mesmo, chama enxoval emocional. Vem saber mais lá no @Tali_positivacão. E a gente te espera semana que vem aqui Até na Nacional. Até lá.